Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje é domingo, é o 23º domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa de hoje pois continua a ser o capítulo 14 de São Lucas, em que narra-se como Jesus era seguido por uma grande multidão e a caminho de Jerusalém. Então Jesus diz umas palavras muito claras em relação a quem pode ser e quem não pode ser seu discípulo. Aliás, no Evangelho vemos repetir-se 3 vezes: se não luta nisto, não pode ser meu discípulo. Se não se comporta assim, não pode ser meu discípulo. Aparece 3 vezes neste Evangelho. Se alguém quer vir ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. E depois Jesus contará 2 breves parábolas: a parábola do homem que decidiu construir uma torre e a parábola do rei, que parte para a guerra contra outro rei, e que tem menos soldados do que aquele que vem contra ele com o dobro dos soldados. Então, no fundo, as palavras de Jesus neste Evangelho, pois Jesus, por um lado, entusiasmava as pessoas com as suas palavras amáveis, o seu acolhimento cordial. As pessoas seguiam a Jesus com entusiasmo, mas Jesus não quer que nenhum dos seus seguidores, nenhum de nós, se sinta enganado. E por isso diz-nos que o entusiasmo não basta para ser seu discípulo, não basta. E que para sermos discípulos de Jesus temos que ter 2 características, digamos assim, parece a mim, que podemos tirar deste Evangelho. A abnegação, é necessário dizer que não a nós próprios, é necessário não esquecer que Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e até os laços familiares estão depois, a primeira união, ou seja, digamos, aquilo que nos une a Deus está antes do que aquilo que nos une ao pai, à mãe, aqueles que sois casados à mulher, ao marido, aos filhos, etc. Pois os laços com Deus são anteriores, e depois é a necessária ponderação, parar para pensar no sentido que tem a nossa vida e viver a nossa vida, de facto, de acordo com a fé. A fé que nos diz que Deus nos ama e que estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e que Ele está connosco. Bem, seguir Jesus implica tomar decisões radicais, decisões por amor. Daí vem também esta tradução de que se alguém quer vir ter comigo, não me prefiro ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro que só Deus pode falar assim. Mas não esqueçamos que Jesus é Deus, e quando fala assim, pois fala como Deus que é. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aliás, ser cristão é, pois, pôr a Jesus em primeiro lugar. E depois diz que quem não toma a sua cruz para me seguir não pode ser meu discípulo. Jesus nos revela claramente que para sermos seus discípulos temos que carregar a cruz de cada dia. Por um lado, um desapego da própria família, que Jesus está antes, e claro, se a vontade de Deus não é igual à vontade dos pais, pois nós temos que cumprir antes a vontade de Deus, não é o habitual que aconteça, mas claro, as decisões da nossa vida, a nossa vocação, o nosso caminho, só Deus sabe e nós também, e depois, claro, e procuramos que os nossos familiares mais próximos também compreendam, mas às vezes pode acontecer que algum familiar não compreenda, que não compreenda porque não está perto de Deus, e nós não podemos esquecer que Deus está antes. Às vezes tem muito boa intenção, mas podem deixar-se levar mais pelo coração do que e às vezes até respeitam que outros familiares tomem decisões que configuram a sua vida, mas quando um cristão toma a decisão de ser um bom cristão, pois muitas vezes não respeitam isso. Mas depois Jesus fala-nos dessas 2 parábolas, que queria fazer especial fica-pé aqui, que é a da torre que se há de construir, a do rei que vai para a guerra. E diz, reparem, que quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la. Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de concluir.
Então todos os que olharem começarem a fazer troça, dizendo: este homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. Ou seja, Jesus nos pede que sejamos ponderados, né? Que percebamos, que não nos deixemos levar por um primeiro impulso sentimental, né? Tenho que construir uma torre, vou começar a construir a torre. Não, calma, tenho material para construir a torre, né? E o que é que eu tenho que fazer nesta vida? Pois tenho que cumprir a vontade de Deus, ser santo. Que meios tenho para isso? Como é que eu posso empregar esses meios? Não posso ser uma pessoa que se deixa levar por impulsos, né? Porque apetece-me fazer isto, faço isto, apetece-me fazer aquilo, porque não fazemos nada de útil na vida, não construímos nada de útil na vida. Nem podemos entrar em guerra, né? Que aqui fala do rei, qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei, não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10 mil soldados àquilo que vem contra ele com 20 mil. Né? Claro, para entrar na guerra com 10 mil soldados e o outro vem com 20 mil, é melhor, diz o Senhor, talvez enviar uma delegação de paz para estabelecer as condições da paz, porque entrar em guerra com um exército tão superior, pois Jesus nos pede essa ponderação. Né? Quando lutamos, quando nos esforçamos, que não nos deixemos levar por um primeiro impulso, que ponderemos com profundidade tudo o que está em jogo, para não tomar decisões precipitadas, sobretudo decisões que configuram a nossa vida, evidentemente, e ser um bom cristão configura a nossa vida. E temos que pôr os meios para ser um bom cristão, pôr os meios, né? Não olhar para a história da Igreja, da humanidade, aqueles que foram bons cristãos, puseram os meios, receberam os sacramentos, cuidaram da sua formação, procuraram limitar a sua formação, procuraram fazer, muitas vezes, um retiro espiritual todos os anos, né? Estar a sós com Jesus, etc., depois para renovar a sua vida espiritual. Tudo isso, né? São meios, né? São meios. Lerem bons livros, né? De modo especialíssimo a Sagrada Escritura, né? São meios que temos que pôr para alcançar os fins. E o fim, ser santo, fazer apostolado, de preocupar-nos com os outros, pois requer pôr meios, né? Para sermos santos não podemos ter uma entrega a meias, né? Jesus de algum modo diz que não basta o entusiasmo. E agora pensava, estamos a preparar a JMJ, né? A Jornada Mundial da Juventude, que terá lugar no nosso país, né? Dentro de menos de um ano. Então vemos como vai ser algo entusiasmante, ou está a ser algo entusiasmante, mas claro, para que a vida cristã não dependa do entusiasmo, todos temos que crescer em vida espiritual. Porque claro, a Jornada Mundial da Juventude acontecerá, serão dias maravilhosos, inesquecíveis, mas se a vida espiritual de uma pessoa dependesse somente do entusiasmo ou da Jornada Mundial da Juventude, quando ela passar, acabou. Não pode ser assim. Né? E por isso é que é tão importante que rezemos e que esta preparação da Jornada Mundial da Juventude nos ajuda a todos a aproximar-nos de Jesus, a enamorar-nos de Cristo, a conhecê-lo melhor, a cumprir a sua vontade, a perceber que para o seguir necessitamos carregar a nossa cruz de cada dia, como ele nos diz no Evangelho, necessitamos ser ponderados, necessitamos tomar decisões, fazer exame de consciência, ver como é que vão as coisas, ver o que é que vai bem, agradecer a Deus, o que vai mal, pedir perdão, o que poder melhor, tirar propósitos, pedir ajuda a Deus para os cumprir. Não podemos contentar-nos, né, digamos assim, com aquilo que já alcançamos na nossa vida espiritual. Né? E pensava isto, né? Jesus de algum modo diz, a Jornada Mundial da Juventude, diz a cada um de nós, é algo muito importante, mas atenção, não basta o entusiasmo humano para ser meu discípulo. É necessário a abnegação, é necessário estarmos dispostos a dizer que não a nós próprios, é necessário, depois, o carregar a nossa cruz cada dia, sem exagerar essa cruz, mas todos nós a temos e temos que carregá-la por amor a Cristo, por amor aos outros. Por isso, vamos terminar este tempo de oração pedindo a Nossa Senhora que nos ajude sempre a responder a Jesus com uma resposta livre e generosa. Né? Dizemos livremente, Jesus, quero ser teu discípulo e por isso quero pôr-te em primeiro lugar na minha vida, antes do amor ao pai, à mãe, aos irmãos, né? Como é que isso nota? Pois procurando cumprir a tua vontade, né? É o que ele diz no Evangelho. Quero carregar a minha cruz de cada dia, por amor a ti, não por amor à cruz, que seria absurdo, mas por amor a ti, porque me identifica contigo, e as dificuldades, que eu não me queixe, que elas me santifiquem. Quero ser ponderado quando tenho que construir algo, quero ser ponderado e esse conto com os meios, quando tenho que entrar em batalha, e as batalhas contra os nossos defeitos, né? São verdadeiras guerras, né? Contra os nossos defeitos, tenho que pôr os meios, não posso ser uma batalha estovada, né? Tenho que pôr os meios para vencer essa batalha. Né? Por isso, quero que estas palavras que me dirijo hoje no Evangelho pois, encontrem ressonância no meu coração. Quero ser o teu discípulo, quero carregar a minha cruz de cada dia, quero ser abnegado e ponderado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim.